Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês hoje, numa noite como essa, ver esse lugar cheio de homens preciosos e poderosos. Deixa a gente até mais empolgado quando são as meninas que estão aqui, né? As meninas, elas lotam isso aqui, fazem 2 sessões. A gente vai chegar lá, não vai? Em nome de Jesus. Mas isso aqui já deixa a gente muito, muito animado, muito feliz em ver essa resposta, esse interesse, essa fome, esse compromisso que Deus está gerando no coração de cada um de nós. E numa noite linda, bonita como essa, com tantos homens preciosos e sedentos para aprender mais, a gente poderia conversar sobre vários assuntos, vários temas que caem bem, que são apropriados, que podem nos inspirar para ir mais longe. E entre esses tantos eu pensei em algo que tem sido uma bênção para a minha vida, quando eu ouço, quando eu leio, quando eu penso sobre isso, e eu senti que deveria compartilhar com vocês nessa direção. O tema que nós vamos conversar hoje eu estou chamando de quais são os seus planos para o resto da sua vida? Quais são os seus planos para o resto da sua vida? Quais são os seus planos para aquilo que ainda resta? Quando eu falo resto, não no sentido de resto, mas do restante. Quais são os seus planos? Você já parou? Fala, cara, eu nunca parei para pensar, só estou vivendo. Mas a verdade é que nós precisamos parar para planejar, para viver. Porque nós só temos uma vida e ela precisa ser bem vivida. Agora, é claro que todos nós já vivemos parte dela. Só tem um pedaço a mais aí. Claro que está todo mundo aplicando fé para ser 60, 70 anos ainda, esse resto, que seja feita conforme a vossa fé. Porém, todavia, entretanto, é muito importante nós, então, falarmos um pouco dessas 2 metades da vida, da que já foi vivida, ou dessas 2 partes, da que já foi vivida e da que ainda vai ser vivida. Eu tenho pensado muito sobre tudo isso. Todos nós aqui temos uma história. Já vivemos alguns aninhos, alguns mais, outros menos, alguns estão pelo meio do caminho. E a verdade é que todos nós temos uma história. E a história é sobre aquilo que passou, sobre o nosso ontem, sobre o nosso passado. E todos nós aqui temos uma história. O fato é também que posso garantir, sem sombra de dúvida, que todos nós, nesse pedaço da vida já vivida, nós já cometemos erros. Você é como todos os outros. Eu sou como todos os outros, né? Nós não somos diferentes. Então, todos aqui já cometeram erros. Todavia, também já cometemos acertos. Já acertamos. Todos nós aqui já tivemos experiências que podem ser classificadas como boas, experiências que podem ser classificadas como ruins. Todos nós aqui, na nossa história, poderíamos dizer que já vivemos episódios onde eles são chamados, ou pode ser chamado de bons, outros de maus. Pode ser chamado de excelentes, ou eles podem ser chamados de episódios tristes, medíocres. Já vivemos experiências de muita alegria, mas também já vivemos experiências de muita tristeza. Já vivemos momentos, experiências que são dignos de ser contados para todo mundo, para filhos, para netos, para amigos. Mas também já vivemos experiências que são vergonhosas só de mencionar. Já vivemos experiências que farão as pessoas nos admirar mais quando elas tomarem conhecimento. Mas certamente também já vivemos experiências que fariam as pessoas ficar muito decepcionadas conosco se elas descobrissem. Agora, o que eu quero dizer com isso?
que nós precisamos fazer perguntas. E a primeira que eu fiz hoje é: quais são os seus planos para o resto da sua vida? E aqui eu quero te fazer uma outra pergunta, que é: qual é ou o que a sua história tem feito com você? O que essa parte da sua vida já vivida tem feito com você agora? Onde ela tem te deixado? Qual tem sido a sua, digamos assim, atitude? Qual tem sido o seu comportamento a partir da história que você já viveu na sua vida? Eu acho que todos nós aqui, numa medida ou outra, somos tentados a ficar parados na nossa história, no nosso passado. Isso daqui é muito... Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu acredito que à medida que a gente vai avançando na idade, eu já estou com 35 anos, e a gente vai pensando em algumas coisas. E eu tenho chegado à conclusão que facilmente nós podemos ceder a uma tentação, a uma tendência de ficar parado no território chamado passado. Nós somos tentados a continuar montados em um cavalo que não vai mais nos levar em lugar nenhum. Isso aqui é uma coisa muito séria e importante para a gente pensar, porque todos nós somos tentados a olhar para trás, para o nosso passado, para as nossas experiências do ontem, e seja elas as boas ou as ruins, e ficar refém disso, ficar refém daquele tempo de outrora, do ontem, do que aconteceu. Como eu disse, e isso pode acontecer tanto com as boas experiências como as negativas. E uma das razões por que eu quero compartilhar essas coisas com você, porque numa medida ou outra é provável que tenha alguém entre nós aqui que, assim como eu, também precisa entender melhor como lidar com o nosso ontem. Como lidar com o nosso ontem? Eu penso que todo ser humano, porque tem acontecido comigo, tem sido tentado a estacionar em um desses dois territórios do nosso passado e acabar nos tornando reféns e comprometer o resto da vida que nós temos. Comprometer. Porque pior do que ter um passado ruim é continuar comprometendo o nosso futuro. Pior do que ter aprontado todas é continuar vivendo sem perspectivas. Então, é um fato que tenha sido o nosso passado extraordinário ou decepcionante, ele acaba sendo muito convidativo para nós ficarmos parados lá. E por isso eu quero te falar hoje de dois territórios que eu estou chamando de estacionamentos do passado. O primeiro estacionamento do nosso passado é o que eu chamo de o território das boas experiências. Nós temos a tendência, muitas vezes, de ficar assim, parado naquilo que foi, naquilo que era, naquilo que eu fiz. E a gente fica muitas vezes, imagino, né, partindo da minha própria experiência, muitas vezes a gente fica querendo reviver experiências que nunca mais será possível. E enquanto a gente fica aqui nesse estacionamento,
parado, pensando, sonhando, saudosista, né? Até impedindo que Deus nos leve para algo novo, para novas terras, novos horizontes, novas experiências. A gente fica ali preso, refém daquele tempo, daqueles momentos, daquelas experiências. Sempre que eu já mudei muito, já tive muitas experiências na vida, já vivi em cidades diferentes, já estive envolvido com igrejas locais diferentes, e momentos na vida, como pai, como marido, e a gente tem a tendência, muitas vezes, quando há uma mudança na nossa história, nós temos uma tendência, pelo menos, eu acho que não sou eu, de ficar meio melancólico, meio saudosista. Eu sempre falo, ter saudade é normal, ser saudosista demais é anormal, porque nos faz dirigir olhando pelo retrovisor o tempo todo. Dirigir olhando pelo retrovisor, isso te limita, isso atrapalha a sua velocidade. E olhar para o retrovisor de vez em quando até que é normal, mas o tempo todo é errado. Pensando demais no como foi, no como era, no como estava. E um dia eu estava assistindo uma palavra da Ana Paula Valadão, e aquilo me pegou. Eu fiquei pensando, ela estava contando a história dela, que depois de todo aquele mover, avivamento, crescimento que o Ministério Diante do Trono experimentou no Brasil, estádios lotados, gravações ao vivo, coisa assim extraordinária, de repente deu uma guinada na vida dela. Ela teve que ir para os Estados Unidos para acompanhar o marido, porque o marido queria fazer mestrado. E ele lá toda manhã, tarde e noite no mestrado, e ela presa dentro de uma casa com crianças, vivendo a vida do dia a dia de uma dona de casa, e lá a gente não consegue pagar, como no Brasil, todo mundo para fazer as coisas para a gente que acaba fazendo mesmo. E ela entrou num processo em que Deus teve que ajudar ela a aprender a lidar. Porque lá nos Estados Unidos ela era uma simples dona de casa, uma mãe, com o marido na maior parte do tempo ausente, e aí ela não sabia administrar aquele novo de Deus na vida dela. E ela estava muito ainda ligada ao passado, o que foi, as luzes, os estádios lotados, as grandes bilheterias e as filas para autografar os livros e etc. e tal. E agora ela está sem glamour, sem show, sem pedidos de autógrafo, sem aplausos, sem fama e sem grandes bilheterias. E agora, como administra isso? E ela explica que ela teve que aprender a administrar essa nova realidade na vida dela. Aquilo me chamou a atenção, porque é muito fácil, muitas vezes, nós ficarmos mais iludidos, mais fascinados com o que foi, do que com o que está na frente, com o que Deus tem de novo para nós. Vocês estão comigo? Isso é muito interessante. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tive que administrar isso, porque também eu fui tentado para estacionar lá no território das boas experiências, do ontem, das experiências vividas em outros lugares, de outrora, né? Em outros momentos do passado, e a gente fica ali meio que ludibriado com ontem, que o amanhã, que o agora, perde o brilho, tentado para ser refém do saudosismo de tudo que eu tinha vivido em Deus, das conquistas, das amizades, dos ambientes, dos privilégios, da rotina, da agenda. E se a gente não se tocar, muitos de nós ficamos ali, como era bom naquele tempo que eu orava mais. Como era bom naquele tempo que eu estava mais dedicado. Como foi bom naquele tempo que Deus me usou mais. Que eu me sentia mais útil, mais necessário.
E foi quando eu percebi que aquilo estava me drenando. Foi quando eu percebi que aquilo estava me limitando, me transformando numa estátua. Foi quando eu lembrei do que Lucas 17:32, Jesus disse assim: lembre-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. E eu lembrei da mulher de Ló. A mulher de Ló, lá em Gênesis 19, diz assim: aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Quando nós temos essa tendência e nós permitimos, e nós caímos nessa tentação do estacionamento, do que foi, a gente para, a gente fica estático, a gente vira uma estátua de sal. Toda vez que olhamos para trás, isso nos paralisa, isso nos drena, nos imobiliza, nos para, nos impede de avançar. Vocês estão comigo, meu irmão? O segundo território de estacionamento do passado é o território da culpa. É o território da culpa. Quantas vezes nós estacionamos no território da culpa? Ficamos ali paralisados com o que foi, com o que aconteceu. Ficamos paralisados olhando para trás, olhando e lamentando o fato que falhamos, que deixamos a desejar, que ficamos aquém das expectativas, que pisamos na bola mesmo, que erramos, né? Assim também nos tornamos neutralizados, paralisados, estacionados. Nos tornamos uma estátua e não conseguimos andar. Quando a gente pensa, quem não é visitado de vez em quando ou quase todo dia por uma voz, por um sentimento, por uma culpa, vindo ou da consciência, ou do inferno, ou de algum lugar, ou de algum ser humano mesmo, promovendo em nós um sentimento de fracasso, de eu não dei conta. Quando a gente para pensar no nosso papel como pai, e aí a gente começa a lembrar que nós fomos ausentes, fomos homens sem ternura, não estávamos lá quando nossos filhos mais precisávamos de nós, fomos rígidos demais, cruéis na disciplina, fomos impacientes, sem tempo para eles, não abraçamos como deveríamos, e agora estão grandes, não pega bem, fica abraçando marmanjo, quase nunca ou nunca falamos eu te amo, ou elogiamos, na verdade éramos mais especialistas em criticar, e a lista vai. E a gente começa a estacionar ali no estacionamento do passado, da culpa, e aí a gente começa a pensar como fomos como marido, pisamos na bola pra caramba, fomos duros, ignorantes, muitas vezes cruéis, insensíveis, autoritários. Quantas vezes ausentes também, alienados, indiferentes a tudo que estava acontecendo. Quantas vezes irresponsável com o nosso papel de provedor e de sacerdote do lar, que na verdade a gente nem compreendia o que era ser sacerdote no lar. E a lista vem, a acusação vem, a culpa vem, porque quando a gente pensa como a gente nos comportou nessa parte da vida já vivida, muitas vezes nós somos bombardeados com esses sentimentos, com essas lembranças de que nós fomos mesquinhos com as meninas, elas queriam ir para o salão e a gente dificultando, que fomos sem romantismo nenhum, que não fomos os líderes que elas esperavam, fomos arrogantes, alguns fomos safados, sem vergonha, patife, infiel, adúltero. E a gente fica ali pensando, aí quando a gente muda para o papel de filho, aí, cara, pisei na bola, fui ingrato, não amei meus pais como devia, não honrei, fui rebelde, fiz meus pais chorarem, minha mãe ficar de madrugada acordada, causamos vergonha para os pais, e aí vem a lista.
Quando se trata do meu relacionamento com Deus, aí então fala que foi horrível, não temia a Deus, Deus estava na última lista das minhas prioridades, nunca valorizei o chamado que Deus tinha para a minha vida. Na verdade, eu sinto culpado que eu nunca fiz o que eu cria que Deus me chamou para fazer. E aí nós ficamos paralisados, porque a gente fez isso, virou para trás. Virou para olhar, para contemplar, para visualizar, para meditar, e aí isso nos paralisou. Por isso a pergunta que eu estou fazendo hoje para todos nós aqui é: o que sua história tem feito com você? O que sua história tem feito com você? Eu queria te falar de algumas coisas que eu estou chamando de as melhores atitudes que nós podemos ter com o nosso passado. As melhores atitudes que nós podemos ter com o nosso passado. Quando o assunto é passado, eu tenho chegado a essas conclusões aqui. Primeiro, não há quase nada para se fazer pelo passado. Então, meu irmão, eu queria te falar uma coisa: não perde muito tempo com isso não, que não vale a pena. Vocês estão comigo? Não perde muito tempo com isso, que não vale a pena. Seja o que for que tenha nos acontecido, agora está no passado. Tenha sido bom ou ruim, está no passado. Seja o que for que aconteceu, agora é passado. Não é mais. Foi, era, não é mais. Outra coisa, seja ruim ou seja bom, nós precisamos entender que ficou para trás, passou. Por isso que a gente chama de passado. E o verbo está no passado. Passou. A outra atitude é ver o passado como um cavalo morto que precisamos sair de cima, pois ele não vai mais nos levar a lugar nenhum. Essa é a segunda atitude. Tem que sair de cima. O cavalo morreu, irmão, e a viagem continua. Vocês estão comigo? Outra atitude é entender que Deus não quer que vivamos refém do passado. Eu gosto de Deuteronômio 2, verso 2 e 3, quando Deus chega para Moisés e diz o seguinte: então o Senhor me falou dizendo, tende já rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. Nós temos a tendência de ficar rodando em volta da montanha. E Deus olhou e falou assim: quando vocês vão parar? Está na hora, vocês já rodaram demais, vocês não estão saindo do lugar. Está na hora de vocês terem um norte, um rumo, um destino, um propósito, um novo para a vida de vocês. Em Lucas 9 diz assim a palavra de Deus, verso 59 diz: a outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Nós muitas vezes estamos divididos. Deus está querendo algo novo para nós. Deus tem uma nova proposta. Ele está dizendo, vai e promova o reino. E o cara está se preocupando com algo morto, algo lá atrás. Algo que não vai mais alterar. Não tem mais nada para fazer. E aí, ainda o outro disse, vou seguir-te, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família. Essa volta, esse olhar para o ontem, que é perigoso. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Meu irmão, é para frente. Você tem que pôr a mão no arado e olhar para frente. E pensar assim, ou vai ou racha, ou então estoura a tampa da caixa. É bom pensar no que Jesus disse. Deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado olha para trás, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então não importa o que estamos olhando, se foi bom ou se foi ruim, se foi glamour ou foi tristeza, se foi
maravilhosas experiências ou dor, seja saudosismo ou culpa, nos impede de prosseguir. Então, não olha para trás. Põe a mão no arado e olha para frente. É para cá. É para cá. Outra coisa, outra atitude em relação ao passado é: admita e peça perdão pelos erros. Não há muito o que fazer. Alguém fala assim: nós precisamos consertar o passado. Eu penso diferente. Passado não se conserta. O máximo que a gente pode fazer é pedir perdão para as pessoas e para Deus. Não tem como consertar. Tem como consertar? Tem como desmatar alguém que matou? Tem como desadulterar? Tem como desmentir? Não. Nós temos que apenas pedir perdão, confessar nossos pecados. E ao invés de passar a vida lamentando, se sentindo culpado, há algo melhor para fazer. Vá para a presença do Senhor, conversa com Ele sobre isso, se nunca foi conversado. E não precisa ficar conversando o tempo todo, o resto da vida. Quando você pede perdão uma vez, Deus te perdoa e está resolvido. Para as pessoas você pode até pedir 200, 300 vezes, não tem problema. Não basta ter só aquela reflexão interior e dizer: tá bom, errei, tal. Não, vá para a pessoa, seja como diz o cearense, seja macho, vá lá, olha nos olhos, fala: errei, menti, pisei na bola, entendeu? Não fui o que devia ser, não fiz o que devia fazer. É muito importante voltar para as pessoas e pedir perdão quando erramos. A outra atitude em relação ao passado é: extraia lições do seu passado. Sabe, queridos, eu gosto de falar o seguinte: transforme seu passado em um professor e não em um promotor. Transforme seu passado em um professor e não em um promotor. E a partir do seu passado, decida algo muito importante: erro só se for novo, e se for você o primeiro no mundo a cometer, porque se alguém já cometeu antes de você, não precisa repetir. Vocês estão comigo? E a última coisa para fazer com o seu passado é: louve a Deus pelos acertos e boas experiências. Agradeça pelo que foi bom, né? Não tem problema de vez em quando olhar uma foto, não tem problema de vez em quando lembrar, pelo que deu certo, pelo que você desfrutou, pelo que Deus te usou para realizar e fazer, e parta para o novo de Deus. Gosto de falar o seguinte: levante os braços para agradecer o ontem e abra os braços para dar boas-vindas e receber o novo, o agora de Deus. Amém? Deus é um Deus de novidade de vida. E a terceira coisa que eu quero compartilhar com você é: saia do estacionamento do seu passado e retome a estrada. Ficar parado aí como uma estátua, olhando para trás, não vai te promover, não vai te levar no destino maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Como eu disse no começo, nós só temos uma vida e ela precisa ser bem vivida. A boa notícia é que você está aqui, e se você está aqui, é porque ainda não acabou. É porque ainda tem uma parte aí dessa vida, tem um resto, tem algo ainda que pode ser desfrutado. Sua chance continua de pé. A minha chance, a minha oportunidade e a sua oportunidade ainda não passou. Você está vivo. Cutuca a pessoa que está do teu lado: você está vivo. Amém? Eu tenho aprendido uma coisa nesses anos andando com Deus, que Deus só tem uma marcha, e é para frente. Fala para o seu vizinho: Deus só tem uma marcha, e é para frente. Glória a Deus. Eu gosto quando eu leio Êxodo 14:15, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Marchem. No outro texto, na outra tradução diz: disse o Senhor a Moisés: por que estás clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Porque se você ficar olhando, meu irmão, para o faraó que está atrás querendo te matar,
o teu passado, você vai entrar em pânico e você não vai entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Gosto quando Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 3, diz: irmãos, da carta aos Filipenses, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a atitude. Pô, se Paulo pisou na bola, meu irmão, se Paulo não tinha chegado lá, que dirá eu, Sabá Liberal? Tu está entendendo? Deus nos chama a olhar para frente. Deus nos chama para olhar para frente. Então, pare de ser saudosista, pare de viver nesse território da culpa e mergulhe no novo de Deus, viva o novo de Deus para a sua vida. Pare de ficar se lamentando de como você era, de como você foi, de como você agiu, e comece a ser uma nova pessoa. Cara, ainda tem uma parte bem significativa da sua vida para você fazer do jeito certo. Você está vivo. Isso é muito importante. Pare de viver culpado e comece a fazer e comece a ser aquilo que você não fez e aquilo que você não foi. Ainda dá tempo. Uma coisa que nós podemos fazer, já que não tem mais jeito de desfazer o que foi feito, é fazer novo, é fazer diferente, para frente, no nome de Jesus. Então, assuma uma nova atitude, uma nova postura sobre a vida. Dê a si mesmo uma nova chance. Ligue esse carro, sai desse estacionamento das boas experiências do ontem, sai desse estacionamento das pisadas na bola, da culpa, e entre na estrada. Existe uma BR asfaltada que o Senhor quer que você experimente novas aventuras com Ele. Vocês estão comigo? Quando eu entendi, eu ainda estou vivo. Eu sempre penso, a pandemia levou um monte, eu ainda estou vivo. Eu ainda tenho a chance, ainda dá para ser um pai legal. Ainda dá. Meus filhos estão vivos, eu estou vivo. Eu não morri, ainda tem vários anos pela frente. Que tal aproveitar esse tempo que resta para ser um pai melhor? Mais amoroso, mais amigo, mais brincalhão, mais generoso, mais presente na vida dos filhos, mais avôzão agora, quem sabe? Ainda dá tempo de você virar a mesa, ainda dá tempo, ainda podemos ajudar a eliminar aquela imagem, aquela lembrança, ainda dá. Podemos viajar juntos, estar presente, podemos ficar com os nossos netos, para os nossos filhos ter um tempo juntos, podemos convidar a madame para dar uma volta de moto, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você voltar a ser um cara romântico, a dar flores. Ainda dá tempo de você compensar o tempo que você foi em mão de vaca. Faz um pix hoje. Fala assim, vai lá, arrebenta com essa grana, compra o que você quiser. Né? Ainda dá tempo de você ser um pai que abraça, não importa se o cara já está maior do que você, vai lá e abraça. Ainda dá tempo de você mandar uma mensagem todos os dias de manhã para o seu filho no WhatsApp, elogiando aquilo que nunca foi elogiado, reconhecendo como ele é um bom filho, como ele cresceu, como você está feliz, você está orgulhoso dele, né? Ainda dá tempo de fazer declarações de amor, de fazer elogios, ainda dá tempo de você ser generoso, ainda dá tempo de você ser fiel. Cara, ainda falta aí, você ainda tem uns 30, 50, 60 anos, fala, eu vou ser fiel para minha esposa.
Eu vou ser um homem digno, vou ser puro. Ainda dá tempo de você romper com esse vício da pornografia. Ainda dá tempo. Mesmo que o passado foi cheio de bronca. E por falar nisso, eu pedi para o pastor Marconi trazer esse livro, porque eu estou muito feliz que esse livro chegou na nossa livraria, com toda a pureza, livres da pornografia, da masturbação e de todo tipo de pecado sexual. Olha, cara, vale a pena. Você fala, pastor, estou legal já. Então dá de presente para alguém que está lutando, para o seu discipulador, para o seu discípulo e para o seu discipulador também, né? Ainda dá tempo de ser um homem de Deus, ainda dá tempo de você ser um homem exemplar. Ainda dá tempo de você viver de tal forma que seus filhos e a sua esposa vão ter um baita de um orgulho de apresentar você e dizer: esse é meu pai, esse é meu marido, esse cara é um homem de Deus. Ainda dá tempo de ser um homem acima da média. Só pare de olhar para trás. Sabe, queridos, para finalizar, eu quero dizer o seguinte: eu tenho aprendido que o mais importante na vida não é como se começa, mas como se termina. Salomão, cheio de sabedoria, disse, Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Quais são os planos que você tem para o resto da sua vida? Que Deus nos ajude a fazer bons planos para a vida que ainda resta, porque Deus ainda não terminou com você. Portanto, faça planos para terminar bem. Que Deus te abençoe e faça de você um homem corajoso.